Olá, seja muito bem-vindo ao programa La Vie est Belle. Estamos de volta 2024 com novas entrevistas sobre sabedoria de vida. E a convidada especial de hoje é Nilceia Cari, fisioterapeuta com atuação hospitalar, ergonomia e em pilates. Nós vamos conversar aqui e conhecer mais sobre a sabedoria de vida. Tenho certeza que você vai aprender muita coisa aqui, então já pega um caderno e uma caneta para anotar os principais insights. Nilceia, muito obrigada por ter aceitado o convite. E como nós sempre começamos aqui com a primeira pergunta, o que é uma vida bela para você? Uma vida bela para mim é observar os pequenos detalhes, porque na verdade a vida é bela para todos, mas muitas vezes as pessoas acabam focando em coisas diferentes, focando nos problemas, focando na falta, e quando você foca nas pequenas coisas boas, tudo se torna melhor. Por que você escolheu fazer o que você faz hoje? E aí já fala um pouco do que você faz para as pessoas te conhecerem um pouco mais da descrição que eu te apresentei. Certo, eu trabalhei em vários aspectos. Eu comecei a trabalhar com ergonomia, e a ergonomia ela é bem interessante porque ela trabalha a postura. Nós vamos nos entortando. O fisioterapeuta ele vem para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E com o passar do tempo, nós vamos entortando. E isso vai trazendo dores, porque a coluna começa a ficar desalinhada. E eu ia atuando nessa área, mas às vezes eu trabalhava em empresas, a empresa nem sempre aplicava aquilo que eu sugeria. Isso me frustrava, porque o meu trabalho acabava não sendo tão eficaz. Então eu fui procurando outras áreas onde realmente eu pudesse fazer diferença na vida das pessoas. E o Pilates, ele tem transformado mesmo, porque as pessoas, elas costumam fazer manutenção de carro, por exemplo. O carro é feito manutenção anual, dá um barulho estranho, tem alguma coisa você já olha, e o corpo não. A pessoa começa com dores e ela vai deixando, ela vai ignorando o seu corpo. Então, com o Pilates, fazendo um exercício físico constante, você mantém o seu corpo em movimento. Eu lembro de uma vez que um tio meu foi para a Alemanha e ele deixou o carro em casa e ele pedia para eu ir todo dia lá. Eu nem sabia dirigir, mas ele me ensinou só para ligar o carro porque o motor precisava funcionar. E essa atuação nós fazemos dentro do hospital. Então também está linkado à atividade física, ao movimento. E no hospital, mexendo um paciente, mobilizando ele, fazendo um exercício respiratório. Na mobilização eu estou prevenindo uma trombose, no exercício respiratório eu estou prevenindo uma pneumonia, eu estou prevenindo vários outros problemas que podem acarretar. E aí sim eu me sinto útil e eu me sinto fazendo a diferença, porque tem alguém ali que vai deixar de ter uma patologia que teria se não fizesse nada. Eu acredito muito nisso, porque teve uma vez que eu tive um torcicólogo que eu não conseguia nem me mexer. E aí fez com que eu começasse a buscar um fisioterapeuta para começar a observar o que era isso. Porque para mim parecia que eu tinha quebrado o pescoço, não conseguia me movimentar. Depois que eu fui, umas 2 sessões que eu já consegui me andar tudo normalmente, eu comecei a fazer isso um estilo de vida, de que uma vez por mês, pelo menos, eu estaria indo para um fisioterapeuta para olhar para fazer todos os movimentos ali, para sempre observar e deixar o corpo como a gente precisa sempre ligar o carro, para não estragar e não só buscar o mecânico quando estraga o carro, e sim prevenir. É a mesma coisa com o nosso corpo. E isso faz muito sentido. E olhando assim para o lado do teu, que eu vejo que isso é o teu propósito, quando que você descobriu que este era o teu propósito? Na verdade, desde muito cedo, eu sempre quis ajudar, melhorar, ser útil. Isso é uma coisa que veio de mim, assim, que eu me lembro desde uns 3 anos de idade, que eu já queria sempre ser útil, fazer diferença, sabe? Sim. E aí quando eu comecei na atuação, tanto na questão hospitalar quanto no Pilates, eu comecei a ver isso fazer realmente diferença, onde eu percebo as pessoas melhorando a cada dia. Se fosse olhar para 3 situações da tua vida, quais seriam essas 3 situações mais importantes para você?
é a contemplação do nascer do sol, que eu aprendi há algum tempo atrás, que como é maravilhoso ver o sol nascer a cada dia. Então, você pode ver desde atrás de uma montanha, ele vem ou atrás de prédios, de onde você estiver, mas ele nasce trazendo a esperança, trazendo uma nova chance de você fazer melhor aquele dia. E a segunda situação é com os meus filhos. Eu tenho um momento que às vezes no domingo à tarde eu tirava um cochilo, e aí eles já estão maiorzinhos agora, eles faziam um bolinho e preparavam a mesa, e aí eu ouvia o barulho e fazia questão de não levantar até que isso estivesse pronto, e aí eles aprontavam, e ver aquela satisfação de ver a minha surpresa, a minha alegria de querer fazer algo por mim. Isso são momentos muito marcantes. A outra situação é a questão profissional, que a cada paciente que eu vejo que está com menos dor, que tem alta hospitalar, ou que consegue ficar em pé, que consegue se movimentar, isso é maravilhoso. Isso, assim, eu falo, eu tô cumprindo a minha missão. E falando dos teus filhos, quantos filhos você tem? Qual que é a idade deles? Eu tenho 2 filhos, um de 16, vai fazer 17 agora, e um de 12 anos. E são a razão da minha vida, assim. E se fosse para resumir, algo que você faz com eles todos os dias para ensiná-los, o que você faz todos os dias assim que você quer criar um princípio, um valor na vida deles? Tem algo que você poderia compartilhar aqui para nós? O abraço, o elogio, a valorização isso eu tenho percebido que quanto mais você elogia, quanto mais você incentiva naquelas pequenas coisas que eles conseguem evoluir, isso vai exaltando eles, vai melhorando e fazendo com que eles queiram fazer cada vez melhor. E ter esses momentos de qualidade, de um alimento, de um passeio. Que isso é bem importante, né? Importante. É a questão de se sentir útil. Acho que traz muito essa visão. Até você comentou ali que eles preparavam um bolo e que depois você elogiava, você se sentia feliz por aquele momento e fazia com que eles também se sentissem útil por este momento, né? Sim, o brilho nos olhos deles, assim, de fazer aquilo, e era uma satisfação, é uma coisa muito gostosa. E como que você equilibra a tua vida pessoal, a tua vida em família, a tua vida profissional e a tua vida espiritual? E a gente precisa sempre centrar. Há pouco tempo atrás eu tive uma mudança de trabalho, então ficou um pouco mais corrido. E aí agora eu estou reorganizando porque eu realmente quero primar pela essa questão de um tempo maior com os filhos, de um tempo maior com a família, porque as pessoas que nos rodeiam são fundamentais. E às vezes no dia a dia nós vamos trabalhando tanto, com tantos afazeres, com tantas coisas para resolver, que nós acabamos deixando um pouquinho de lado. Uhum. E aí nós precisamos centrar e buscar. E a busca a Deus eu acho fundamental, necessária. Quem me fortalece, quem me guia, eu tenho certeza absoluta de que todas as coisas que acontecem na minha vida são permissão de Deus, e todas as que não acontecem também. Então eu agradeço Ele e sempre busco e procuro mostrar para os meus filhos a importância de nós estarmos em conexão com Deus. O que você faz junto com a sua família para fazer com que cresça esse lado espiritual neles e em todos? Nós temos um hábito que principalmente meu filho mais novo repete, que é o falar Deus te abençoe. Antes de sair, eu sempre falei para eles, eu te amo, Deus te abençoe. E chegou um momento que se eu demoro um pouquinho, ele fala para mim, é tão gostoso, onde você saber, antes de você se afastar deles, teve aquela bênção, aquela energia e aquele amor refletido nessas palavras. E o que você costuma fazer para manter-se calma nos momentos com mais desafios, nos momentos difíceis? Respirando. O Pilates traz muito isso, a fisioterapia traz muito essa questão da respiração, e eu gosto muito de caminhar.
Então, quando se tem algum problema que eu preciso resolver, a caminhada é fantástica. Eu prefiro caminhar, tanto que eu não gosto muito de caminhar em esteira de academia, assim, a não ser que seja, tá chovendo muito e tal. Mas se não, caminhar na rua, você vê coisas diferentes, você vê paisagens diferentes, e isso vai acalmando e tranquilizando. E é interessante em relação a esse passeio na rua, que é uma caminhada mais vigorosa, mas não deixa de ser um passeio, é que quando você olha para baixo, falando em postura, se você está caminhando e olhando para baixo, você vai ver o matinho crescendo, você vai ver xepa de cigarro no chão, você vai ver calçada manchada. E quando você olha para cima, você vê o todo. Você vê os prédios, você vê a montanha, você vê o sol, você vê a lua. Você consegue contemplar muito mais. E isso também em relação aos problemas. Quando você está olhando para dentro, quando você está olhando para baixo, você está remoendo, você está olhando para o passado. Enquanto que quando você está olhando para frente, você começa a almejar o futuro, começa a ver outras possibilidades. É a percepção que cada um tem. Eu gosto de trazer uma analogia para isso que você comentou, da questão de qual óculos que você está olhando a vida. Tem o óculos da positividade e o óculos da negatividade. Qual que você vai colocar hoje? Da forma que a gente percebe o que está acontecendo. Porque não são as circunstâncias, né? É a forma que a gente percebe, a forma que a gente reage àquela situação. E essa forma ela é interessante porque, na verdade, as mídias sociais, mas mesmo antes das mídias, a própria sociedade, ela acabou incutindo isso em nós, de ver as coisas negativas. A criança, quando ela começa a ter a percepção, ela ganha aquele joguinho dos 7 erros. E ela começa a procurar o erro naqueles desenhos e ela vai crescendo e vai procurando o erro nas pessoas e ela vai, para tentar, às vezes, muitas vezes se afirmar, ela começa a denegrir de uma forma com o bullying, com outras situações onde ela é realçado esse aspecto negativo. Nossa, muito bom. Não tinha pensado, né, desta possibilidade de realmente que aqueles jogos de encontrar ali o erro, uma visão muito, muito interessante de trazer. O que mais te preocupa em relação ao futuro? Eu aprendi que não adianta muito se preocupar com o futuro, porque não importa o quanto você planeje, vão acontecer coisas na tua vida que são totalmente fora do seu controle. Então, ao futuro, eu tenho aprendido a almejar o presente, falar para os meus filhos sobre a questão dos momentos, sobre a importância das amizades, a importância do estudo, mas o futuro muda muito. Trabalhando em hospital, principalmente, nós vemos que um dia você está de um jeito, no outro pode acontecer tanta coisa, e mesmo questão profissional, de empresas, bolsa que sobe, que desce, em qualquer ambiente sempre vão ter coisas que estão além do seu controle. Descobri que depois dos 40, descobri isso, que não tem coisas que fogem ao nosso controle. Tem coisas que a vida nos traz, que nos surpreende de forma positiva, às vezes é negativo, você tem que se readaptar. Mas você faz planos para o futuro? Não. Eu tenho colocado mais, assim, o plano é fazer o meu melhor hoje. Sua filosofia de vida. Sim. Eu até, inclusive, ia perguntar aqui para você descrever a sua filosofia de vida, se você quiser falar um pouquinho mais sobre isso. Sim, na verdade, na minha vida, uma coisa que eu descobri com os relacionamentos é que muitas vezes nós tentamos passar uma imagem que a outra pessoa não enxerga. E, por outro lado, muitas pessoas fazem uma cobrança em cima de um comportamento que elas acham o correto para você. Só que o mais interessante é que Deus não interfere nisso. Tem o livre-arbítrio. E cada pessoa é livre para fazer suas escolhas e paga um preço. E eu tenho visto pessoas, muitas vezes, julgando
passando. Às vezes a pessoa tem uma vida tranquila, ela não tem, digamos assim, não tem dívidas, não tem doenças graves, está tudo bem, só que ela acaba absorvendo rancores da vida de outras pessoas. E isso acaba atrapalhando a sua felicidade, o seu bem-estar e o seu dia a dia. Então, o melhor a fazer é focar em si mesmo e não no que as outras pessoas vão fazer ou no que vai acontecer com você. E quando você comentou ali de absorver o rancor das outras pessoas, como que a pessoa ela pode observar que ela está fazendo isso na vida dela? É bem simples, porque você só que precisa parar, precisa de um tempo, de uma caminhada, de uma meditação, para que você perceba com o que eu estou me preocupando. Eu acho que a pergunta é: com o que eu estou me preocupando? É com a minha saúde? É com o meu bem-estar? É com a minha alimentação? Com a minha vestimenta? Com o meu trabalho? Com os meus filhos? Ou é como o próprio meu filho, alguma coisa que ele faça, que talvez é mais um preconceito do que realmente algo errado? Depois dessa pergunta, vira pergunta sobre si, o que eu tenho feito por mim, para mim, em toda a minha vida, questão de saúde, alimentação e todos os outros aspectos que englobam. Quais são os hábitos que te ajudam a isso? A olhar para você crescer espiritualmente, para você estar bem consigo mesma? Quais são os hábitos? Cada pessoa vai ter um hábito, vai ter um momento em que ela possa parar, porque o momento é a questão da reflexão. Então é um tempinho, tem gente que gosta de dar uma deitadinha depois do almoço, e aí naquele tempo tem o tempo de refletir. No meu caso, caminhada, é na caminhada que me faz refletir Sim. sobre as coisas que eu tenho vivido, as coisas que eu tenho feito, o que eu posso melhorar. E aí alguém vai ser tricotando, outra pessoa vai ser pintando, ter gente que vai ter jogando. Até eu vi um entrevistado seu falando da questão do dominó, e que ele joga dominó, e o que acontece? Tem um momento do jogo em que você está fazendo os cálculos que você tem que parar e refletir, e enquanto o outro vai jogar, você para. Então é um tempo totalmente livre que você tem para pensar em você. E então cada pessoa vai achar, mas precisa procurar. Tem que cuidar para não... eu tenho um tempo livre, eu vou ficar no celular. Eu tenho um tempo livre, eu vou assistir uma TV, uma novela, uma série, e acaba deixando a vida passar e não consegue refletir e reorganizar a sua vida e a sua mente. Que acaba vivendo no automático, de forma inconsciente. Que eu acredito... Tem uma pesquisa que diz que os seres humanos vivem de forma inconsciente quase 90% do tempo. Então a gente precisa começar a estar consciente do que a gente está fazendo e não simplesmente chegar do trabalho, sentar no sofá, ligar a TV e ficar ali no vazio sem pensar nada, ou pegar o celular, o Instagram e ficar rolando a timeline, passando o tempo. Isso é viver de forma inconsciente. Vamos ser mais conscientes. A pergunta que eu queria te fazer é referente à tua fé, que você comentou sobre Deus. Eu queria que você compartilhasse um pouco mais de como que é o teu dia a dia em relação a buscar esta fé, a buscar a espiritualidade, a se conectar com Deus. É constante. Isso é algo que me guia, assim, até a buscar uma vaga de carro, assim, eu vou falando com Deus o tempo inteiro. Ai, Senhor, abre uma vaguinha para mim. E sempre tem um lugar muito bom para eu estacionar. E quando eu vou atender, peço que Deus me direcione. Quando eu estou em casa, sempre eu peço a presença dele e eu sinto a presença dele. Teve um momento da minha vida em que eu comecei a sentir Deus falando comigo, porque por muito tempo eu rezava e falava com Deus, mas eu não ouvia a resposta. Eu me sentia uma filha pedindo sem respostas. E a partir de um momento da minha vida, eu comecei a ouvir essas respostas, a encontrar essas respostas em uma palavra da Bíblia, em uma pregação, em uma palavra de alguma pessoa.
que me trazia e eu falava, é Deus falando comigo. Eu sentia, porque era muito específico, tem sido muito específico. É aquilo que você tá fazendo, falando na oração, e aí logo depois aparece alguém na tua frente e começa a falar sobre isso, ou um vídeo aparece. Sim, isso acontece muito comigo, todos os dias praticamente. Eu me sinto num relacionamento constante com Deus, assim, e sempre Ele me sustentando, me livrando e mostrando o caminho. Legal. Mas para isso precisa ter este relacionamento íntimo com Deus, né? Que é ela que você teve através da oração, da leitura da Bíblia. Tem que ter, não? Eu até tem pessoas que falam da questão de ir ou não na igreja, mas eu gosto muito de ir, eu preciso, eu falo para mim. Cada Sim. pessoa tem realmente uma sensação diferente em relação a isso, mas eu preciso. Sim. Porque lá eu me renovo, eu me alimento, assim como alguém que tem que almoçar, nós temos que comer todos os dias. Nós temos que fazer atividade todos os dias, algum tipo de atividade física para o corpo. E a parte espiritual, ela precisa ser. Então, de vez em quando, a gente precisa ouvir uma palavra diferente e de alguém que passou mais tempo estudando, orando, em conexão com Deus, para trazer aquela palavra e aquele direcionamento. E qual foi a maior lição que você aprendeu na sua vida? A maior lição foi não me preocupar com a opinião das outras pessoas. Porque, de novo, lá desde os 3 anos de idade, eu me preocupava muito em fazer, não pelo meu propósito, mas em fazer para que a outra pessoa me visse bem. Me visse como útil, me visse como necessária. E só que às vezes eu fazia e quem eu queria que me reconhecesse não reconhecia, não percebia isso. E aquilo me doía, era uma dor mesmo. E com o passar do tempo eu fui vendo que eu não preciso. E aí sim, eu faço para mim, mas e faço para Deus. Porque eu sei que Deus está vendo o meu esforço. Ele sabe quem eu sou. E a uma hora isso vai ficar claro também para outras pessoas. Então tem esses dois aspectos. Tanto de não se preocupar tanto com a opinião dos outros e nem de se importar com a atitude dos outros. Se você pudesse voltar no tempo, eu gosto de fazer sempre essa pergunta, você mudaria algo ou você faria algo novamente? A questão do tempo eu acho que volta nessa questão da opinião dos outros, que é algo que na minha vida sempre foi muito, eu sempre me preocupei muito com isso e nem sempre dava certo. E eu mudaria isso, eu viveria mais leve. Eu era muito tensa, eu precisava respirar porque eu queria sempre um reconhecimento. E às vezes ele não acontecia, ou muitas vezes não acontecia, e isso me frustrava. Isso eu gostaria de mudar. Hoje eu falaria, eu viveria como eu vivo hoje. Sim. Se a pessoa tem essa opinião, a opinião é dela, de acordo com aquilo que ela viveu, com as experiências dela, com os rancores dela. É muito da questão de o outro ser o teu espelho, o reflexo, né? O que se a pessoa ela tá te criticando e você não sente criticado, é porque o problema não é contigo, o problema é algo dentro dela que precisa ser visto, porque o outro é um espelho da gente. Então, a partir do momento, se eu elogio o outro, é porque eu estou vendo isso dentro de mim. Se eu critico o outro, é porque eu estou criticando aquilo que eu estou criticando no outro, eu estou criticando em mim mesma. Então, isso é muito reflexo. Até, inclusive, no meu livro, eu falo sobre isso, que o outro reflete, é o espelho do que nós estamos fazendo, né? Se fosse para resumir a tua vida em uma frase, qual seria essa frase?
esteja com suas mãos onde... aliás, desculpa, vamos voltar. Você vai cortar ainda. Esteja com a sua cabeça onde suas mãos estiverem. Porque por muito tempo eu trabalhava, principalmente na época de estudo ainda, né? Adolescente e tal, eu me dispersava muito. Então eu estava fazendo uma coisa e a cabeça estava em outro lugar. E aí, a partir do momento que você se concentra, eu estou com a minha mão aqui, eu estou com a minha mão no meu trabalho, eu estou com a minha mão na minha casa. Então, eu vou me concentrar aqui. Não vou trazer coisas de outros lugares e de outras pessoas para onde estiver a minha mão. Muito bom, isso ajuda a estar consciente no momento presente. Legal a forma de observar. E realmente, a mesma coisa na meditação. Eu vejo que muitas pessoas, eu no início, quando eu comecei a fazer meditação, também começava a vir um monte de pensamentos. E aí quando você começa a criar um hábito disso, você começa a se concentrar na tua respiração e depois fica como se fosse um vazio ali, de você sentir a presença de Deus, o amor de Deus. E você precisa encontrar algo que te faça focar no momento presente, porque é isso que nós deveríamos fazer, como você comentou, viver o momento presente, estar consciente aqui, para daí sim nós vamos nos sentir plenos e felizes. Às vezes as pessoas buscam muito no externo, no sentido de trabalhar e trabalhar. Eu vejo como no meu caso, antes de fazer meditação, de buscar esse relacionamento com Deus, eu tentava fazer o máximo possível de ações. Eu ficava fazendo live todos os dias, começava a fazer muitas ações, marcar reunião, fazer um projeto, começar outro, fazer outro, fazer outro. Tava fazendo uns 10 projetos ao mesmo tempo, conseguia fazer todos eles, mas a questão é que tu não precisa fazer muitas ações, né? A gente precisa realmente encontrar um momento para olhar para dentro de si e relaxar. E aí vai de encontrar aquilo que faz a melhor forma para a pessoa, né? Como para você é caminhada, para outros jogar dominó, para outros fazer yoga, para outros fazer uma leitura, fazer uma meditação. E é encontrar isso para a gente focar neste momento presente e estar conscientes. Quais são os teus valores e princípios? Se fosse para resumi-los em valores, em 5 valores, em 5 princípios, enfim, não precisa ser necessariamente 5, mas quais são os teus valores e princípios que te guiam para você viver a tua vida hoje? A verdade, viver a verdade, falar a verdade e ignorar o que não é verdade. É o principal. A fé que me guia, que me sustenta, a família que também é meu suporte, é quem sempre vai estar ali, e são os anjos que Deus coloca aqui na terra para nos ajudar, para nos apoiar, para nos ouvir. A realização profissional, o trabalho sendo útil, então na verdade é o serviço. Sim. O serviço, não um serviço como a remuneração financeira, mas o ato de serviço, que até é uma das linguagens do amor, e é o que eu gosto muito de expressar. O ato de servir ao próximo. O ato de servir ao próximo. E a amizade é algo também que é rara. Você, né, nós temos hoje no mundo que nós vivemos, você tem cada vez mais dificuldade de ter amigos reais e leais, mas quando você encontra aquele amigo que te fala que você está fazendo errado, aquele amigo que te dá bronca, e é maravilhoso quando você tem alguém que tá para te apoiar e tá para te mostrar quando você está errado. Não é só aquele que passa a mão, que diz que está tudo bem e às vezes por trás acaba não concordando com aquilo. Mas aquele amigo é verdadeiro, que acaba se entrelaçando. Muito bom, esses são os teus valores que te guiam para você tomar decisões, tudo você leva pensando nesses valores. Sim. Muito bom.
Isso eu vejo que depois que eu comecei a estabelecer quais eram os meus valores, comecei a ter mais facilidade para tomar decisões. Porque daí você sabe, se você tem a tua fé e a tua família antes do trabalho, qualquer decisão que venha para você tomar, você sabe que você não vai colocar o teu trabalho antes da família. E aí se torna mais fácil, mais leve. Eu vejo que muita gente não conseguiu, não estabeleceu os valores, e aí por isso que tem essas dificuldades e acabam tendo prejuízos, tanto na família, ou no trabalho, ou nos dois ao mesmo tempo. E os valores, eles te ajudam muito a ter essas decisões no dia a dia. E nossa última pergunta aqui, como a gente sempre faz, como que você quer ser lembrada pelas pessoas? Pela minha alegria e pela minha disponibilidade de ajudar. Porque eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de ajudar, eu gosto de ter esse contato. Quer passar mais alguma mensagem para quem está nos assistindo? Tem um ato que eu vi, e aí isso mostrou a questão da contemplação das pequenas coisas. Eu morava em uma chácara e eu passava por uma roseira. Nessa roseira tinha um córrego. A gente chamaria, com a minha família, nós chamaríamos até de valeta, que é assim, passa ali um riozinho de água. E eu passei por lá, tinha um casal que veio de bicicleta, tinha ele de bicicleta, tinha ela na garupa, botaram aquela bicicleta e entraram no córrego. E aí até o joelho, assim, os dois abraçados, assim, numa alegria, curtindo aquela água geladinha naquele calor. E eu olhei e falei, olha só, quanta gente com uma piscina em casa e não consegue ter esse prazer. Como é importante observar essas pequenas coisas. E qualquer pessoa, independente do nível financeiro, ela consegue curtir se ela conseguir ter o foco na coisa certa. E outra questão é a questão da contemplação, que eu vejo Deus em tudo. Por exemplo, na natureza, quando eu olho assim as árvores, tem folhas diferentes, tem troncos diferentes, e de vez em quando lá no meio tem uma pincelada. Eu imagino Deus assim pintando, sabe? Eu vou botar ali uma florzinha vermelha, eu vou botar ali uma florzinha amarela. A criatividade de Deus, quando você olha para esses detalhes, é maravilhosa. E assim como cada pessoa tem sua particularidade, que nem na tua pintinha ali também, eu imagino Deus fazendo dando uma pincelada, assim, sabe? Com o seu cuidado com cada pessoa tem um olho diferente, uma boca diferente, e Deus vai ali com todo o cuidado, fazendo cada um de uma forma especial. Isso é uma coisa que é maravilhosa e nós temos que aprender a olhar para isso e não para os problemas. Que bonito isso. Ontem mesmo eu estava sentada ali na rede e eu comecei a observar o céu, porque nesses últimos dias e hoje tá muito azul, muito bonito, um sol, e as árvores com as folhas bem verdes, e aí tinha uma árvore ali com as flores amarelas, a outra com flores rosas, e uma outra nascendo algumas ali vermelhas. Eu falei, nossa, que colorido que tá, assim, tão nítido, bonito, e a gente às vezes não olha. Aí passa a borboleta amarela, passa a borboleta branca. Esta flor que você está vendo aqui também, ela se abriu, ela estava fechada, ela se abriu. Eu observei, nossa, olha os detalhes dela dentro. Isso que é o bonito de você observar mesmo. Muito bonito isso que você comentou aqui pra gente finalizar a entrevista. Nilceia, muito obrigada pela tua participação. Tenho certeza que todos gostaram aqui e aprenderam muito contigo. Obrigada e parabéns pelo teu trabalho. Obrigada a você também por ter nos assistido, acompanhado o programa La Vie est Belle. Aqui vamos voltar este ano a fazer as entrevistas toda semana. Obrigada pela tua presença. Já se inscreve aqui. E se você ainda não conhece o meu livro, aqui na descrição vou deixar o link do livro La Vie est Belle, Os Princípios para uma Vida Bela, Leve e Abundante. Você pode adquirir comprando pelo site da editora, ou se você é de Joinville, tem nas livrarias, nos shoppings, e aqui embaixo também vou deixar os locais que você pode encontrar na cidade de Joinville, Santa Catarina. Eu sou Carol Meyer, jornalista e escritora, e eu espero você no próximo